volume 12. Capítulo 8 – O noivado anulado. O que aquele idiota do meu irmão mais velho está pensando? Marie resmungou enquanto estava amuada em sua mesa em uma das salas de aula da academia. Não faz muito tempo que o intervalo da academia terminou e a delegação imperial partiu. O motivo da melancolia de Marie era, sem surpresa, Leon. Carla começou a recolher o livro didático e as anotações de Marie, guardando-os cuidadosamente em sua bolsa. Há muito tempo ela havia se acostumado a cuidar de Marie durante o tempo que passavam juntas. Sim, ele está desaparecido desde o fim do nosso intervalo, disse Carla. O diretor até disse que não ouviu nada sobre o motivo pelo qual Leon não está comparecendo. O que será que aconteceu? O atual diretor era uma pessoa que Leon reverenciava como um perfeito cavalheiro e mestre do chá, embora ele não demonstrasse esse respeito por muitos adultos. No entanto, o diretor não tinha mais conhecimento dos motivos da ausência de Leon do que Marie ou Carla. Os olhos de Marie se fecharam. Leon tem sorte. Ele é um arquiduque, então ninguém vai dizer nada sobre ele faltar às aulas. Nem mesmo os professores o repreenderão por isso. Não podemos ser muito duros com eles, Carla advertiu com um encolher de ombros. Ele é o herói que salvou o reino. Marie revirou os olhos. Bem, se ele é um herói, eu gostaria que ele não ficasse de folga sem dizer nada. A verdadeira razão pela qual ela estava tão chateada não tinha nada a ver com o fato de a ausência de Leon ser inexplicável. Em vez disso, com a ausência de Leon, ela não podia verificar como estava Erika. Isso era especialmente preocupante, dada a recente frequência e gravidade dos ataques da garota. Luxon está fora, onde quer que Leon esteja, e é impossível localizar Claire. Mas Erika está sofrendo agora, então por que ele não está aqui? A ausência do irmão mais velho em quem ela sempre confiava deixou Marie muito inquieta, e essa inquietação gradualmente se transformou em raiva. Com as sobrancelhas franzidas de preocupação, Carla sugeriu hesitantemente: por que não falar com aquelas garotas? Ela estava sendo vaga, mas ambos sabiam a quem ela estava se referindo. Seria melhor se você pudesse falar com a senhorita Noelle sozinha, mas não estou otimista quanto a ela ter as informações que você está procurando. É verdade, elas podem saber alguma coisa, disse Marie antes de sua expressão se deteriorar. Mas eu realmente não quero falar com elas. Eu também não. Quando estavam no primeiro ano, Marie e Carla causaram muitos problemas para Ange e Lívia. Problemas era um eufemismo. Na verdade, as vidas de Ange e Lívia haviam sido colocadas em risco como resultado direto das ações de Marie e Carla. Marie e Carla se sentiram culpadas o suficiente para que tivessem reservas quanto a pedir ajuda a Ange ou Lívia. Das 3 noivas de Leon, eles só podiam contar confortavelmente com uma, Noelle. Mas até mesmo ela apresentava um problema. Quando se tratava de trabalho, Leon normalmente confiava em Ange. Era bem provável que Noelle não tivesse as informações de que precisavam, mesmo que lhe perguntassem. Marie cruzou os braços e se debateu, tentando decidir o que fazer. Depois de olhar para o teto por um tempo, ela decidiu a quem perguntar. Acho que tudo o que podemos fazer por enquanto é abordar Noelle, gaguejou ela. Sim, concordou Carla. Acho que não temos muitas outras opções. Por que isso está acontecendo? Gotas frias de suor escorriam incessantemente pela testa de Marie. Assim que as aulas foram encerradas, ela foi chamada ao dormitório de Ange, onde as 3 noivas de Leon a aguardavam. Ange convidou Marie a se sentar, e Carla ficou atrás dela obedientemente, quase como uma criada. Marie lançou um olhar para Noelle. E então, qual é a ocasião? Eu, só queria mesmo falar com a Noelle. Isso é intenso. A Ange e a Lívia estão me encarando com olhares de espanto, e não posso nem culpá-las. Roubei o noivo de Ange e o título de Santa de Lívia. Aquelas 2 eram frias e implacáveis, então Marie esperava que Noelle desse uma explicação para esse interrogatório improvisado. Noelle estava olhando para o chão, então nem pareceu perceber o quanto Marie estava em pânico. Sua voz era solene quando ela disse:
Você queria me perguntar por que o Leon tem estado ausente, certo? Bem, nós também não sabemos os detalhes. Luxon não está aqui e Cleária está presa no Licorne. Eu sabia que não havia há algum tempo, disse Mari. Então é por isso. Ela esteve no Licorne esse tempo todo. Sim. É por isso que esperamos que você saiba algo sobre tudo isso, Ri. Agora, pelo menos, as coisas faziam sentido. As três meninas pensaram que Mari teria resposta sobre a ausência de Leon. Mas, eu não tenho. É por isso que eu queria perguntar a vocês três o que está acontecendo. Mari se encolheu sob o olhar agudo e ameaçador de Ange. Sua pele estava úmida, e seu sorriso era obviamente forçado. Eu também não ouvi nada. Esperava perguntar a mesma coisa a vocês, explicou ela. Noelle assentiu com a cabeça. Eu sei. Mas você e Leon são muito próximos, não são? Achamos que já era hora de perguntar sobre isso, para descobrir exatamente o que está acontecendo entre vocês dois. De repente, tudo se encaixou. Era por isso que Lívia e Ange estavam olhando para ela com tanta intensidade. Oh, droga! Isso realmente é um interrogatório. Você é mesmo um idiota, irmão mais velho. Por que não explicou pelo menos o que estava fazendo antes de decolar? Leon também saiu sem dizer uma palavra para nós, acrescentou Ange em voz baixa. Ele realmente não disse nada a vocês? Havia um clima particularmente ruim entre Maria e Ange, já que Maria havia roubado o ex-noivo de Ange, Julius. As duas garotas haviam se reconciliado mais ou menos desde então, mas não estavam necessariamente em boas relações. A conexão que compartilhavam com Leon era a única razão pela qual se viam com tanta frequência. Marie deu um sorriso estranho. Eu não ouvi nada sobre isso, ela gaguejou. Mas, falando sério, ele já apareceu e desapareceu antes, certo? Não tenho ideia de onde está aquele cara, mas é tão óbvio que elas estão desconfiando de mim. Do jeito que essa conversa está indo, tenho quase certeza de que elas têm na cabeça que é algo entre mim e Leon. Marie poderia negar o quanto quisesse, mas duvidava que isso fosse convencer Ange e Lívia. Na verdade, o Sr. Leon geralmente nos avisa antes de partir, mesmo que não nos conte os detalhes, disse Olivia com uma voz suave e calorosa, embora sua expressão fosse tudo menos isso. Mas, desta vez, ele não o fez. Ri, você conversou com ele recentemente, certo? Perguntou Noelle, impaciente demais por respostas para se importar com a atmosfera tensa. Ele disse alguma coisa? A menção do encontro de Marie com Leon fez com que Ange e Lívia franzissem as sobrancelhas em sinal de desagrado. Eu já lhe disse que não ouvi nada, disse Marie. Tudo que conversamos foi sobre a Erika e sua saúde. Por que essas garotas desconfiam tanto de mim? Isso vem me incomodando há algum tempo, então deixe-me perguntar-lhe claramente, qual é o seu relacionamento com Leon? Ange exigiu. Se Noelle parecia impaciente, Ange parecia completamente sem paciência. Ele diz que não consegue se afastar de você, não importa o quanto queira, mas isso não explica nada. Lívia tinha suas próprias suspeitas para expor. Ele lhe dá uma quantidade insondável de dinheiro para gastar como quiser, e ele... Antes que Lívia pudesse terminar o que estava tentando dizer, o olhar de Noelle se voltou para a janela. Leon voltou, ela gritou. O Einhorn apareceu à distância. O chifre característico que se projetava de sua popa tornava sua silhueta inconfundível, mesmo de tão longe. Marie deu um suspiro de alívio. Antes tarde do que nunca, mas eu gostaria que você tivesse chegado mais cedo, seu irmão estúpido. Quando as moças embarcaram no Einhorn, Cleária apareceu e acompanhou as noivas de Leon até a sala de estar para esperar por ele. Elas se sentaram em um sofá lá dentro. A equipe de robôs preparou bebidas, mas ninguém tocou nelas. Ange se irritou silenciosamente, enquanto Noelle se remexia preocupada. Eu me pergunto por que Marie foi escoltada para uma sala separada, disse Lívia em voz baixa. Todas elas tinham vindo juntas, então parecia estranho que não estivessem esperando juntas. Ange franziu a testa.
Cleary afirmou que foi para que Marie pudesse visitar a princesa Erika, que estava doente. Mas isso também me parece estranho. Que ligação Marie tem com ela? Os três ficaram chateados, desconfiados de que Leon contaria tudo a Marie sem incluí-los. Noelle bateu os dedos indicadores um no outro, inquieta, com as bochechas fazendo um beicinho estranho. Não é justo que Harry receba um tratamento tão especial. Sério, o que está acontecendo entre esses dois? Eu não os conheci até o Leon vir para Alzer, mas isso não parece normal. E eu que achava que ele estava finalmente confiando em nós, disse Ange com um pequeno suspiro. O relacionamento deles parecia ter dado um passo à frente nesse sentido há pouco tempo, e era por isso que era tão difícil ser excluída agora. Lívia compartilhou o descontentamento de Ange. Lembro-me de que a senhorita Marie o chamava de irmão mais velho. Isso causou uma grande confusão com a família do Sr. Leon, embora tenhamos estabelecido rapidamente que eles não são parentes de sangue. O incidente levantou suspeitas de que o pai de Leon, Balcos, havia cometido adultério. Alguns se perguntaram se Marie era uma filha amorosa secreta dele. A Viscondessa Lafan era a suposta amante, o que tornava Marie meia-irmã de Leon. No final das contas, nada havia comprovado essa teoria. Então ela foi abandonada, e eles ainda não sabiam de fato por que Marie havia chamado Leon assim. Houve tanta confusão que talvez os dois não tenham nenhum parentesco. No entanto, dada a maneira como o Sr. Leon age, tenho que me perguntar. As três garotas sabiam que ele simplesmente não via Marie como um interesse romântico. Sua atitude deixava claro que ela não era nem de longe seu tipo. Quando muito, ele a tratava como, bem, família. Como uma irmã mais nova. Em parte, era por isso que Ange não perdia a paciência com o fato de Marie andar com ele. Ainda assim, pensou Lívia, por que ele lhe dá um tratamento tão especial? Quando estávamos no primeiro ano, ele me disse o quanto a odiava. Isso não faz sentido. Enquanto Lívia refletia sobre o tempo que haviam passado juntos, procurando pistas que pudessem levar a uma resposta, a porta se abriu. Leon entrou. Senhor Leon. Lívia gritou, levantando-se automaticamente de seu assento. Ela congelou imediatamente. Leon estava coberto de ferimentos e todo o seu comportamento tinha uma aspereza que não existia antes. Por mais que ele tentasse se comportar como sempre, algo antinatural prejudicava seu comportamento. Olá. Desculpe-me por ter ficado fora por tanto tempo. Vocês três estão se saindo bem? Eu meio que me envolvi em outra confusão. Foi uma verdadeira dor de cabeça limpar tudo. Leon sorriu alegremente para elas, sem nunca oferecer uma explicação específica para sua ausência injustificada. Noelle ficou olhando, sem saber o que dizer. Ela, assim como Lívia, provavelmente sentiu que algo estava errado. Ange correu até Leon, levantando a mão direita bem alto, como se estivesse prestes a golpeá-lo no rosto. No entanto, depois de um momento de tensão, ela abaixou a mão. Seu idiota, ela esbravejou. O que você tem feito esse tempo todo? Eu já lhe disse, eu. E estou lhe dizendo que você deveria ter nos avisado com antecedência. Por que está escondendo as coisas de novo? Se você está com problemas, deixe-nos ajudar. Qualquer problema que enfrentar é um problema que compartilhamos. Ange estava praticamente implorando para que ele as deixasse entrar mais. Leon coçou a cabeça. Ele soltou um suspiro longo e profundo, e então sua expressão se endureceu. Nunca, em todo o tempo que passaram juntos, ele havia olhado para as três meninas com tanta frieza. O medo se enraizou no peito de Lívia. Como elas o haviam irritado tanto. A ponto de ele parecer odiá-las agora? Não, era pior do que ódio, ele as estava encarando com apatia. Como se estivesse tão cansado e irritado que não pudesse se incomodar com elas. Tudo isso é demais. Uma verdadeira dor, disse ele, sem emoção em sua voz. Já chega. Estou encerrando meus compromissos com vocês três aqui e agora. Senhor Leon. A voz de Lívia ficou trêmula quando ela se aproximou dele. Você não pode estar falando sério, certo? Nós
Sua voz morreu na garganta, e o sangue foi drenado de seu rosto, deixando-a mortalmente pálida. Essa era a única coisa que ela esperava nunca ouvir da boca de Leon. Angie estava trêmula. Por quê, depois de todo esse tempo? Você me contou, lembra? Que você me queria. Que você estava disposto até mesmo a lutar contra a Casa Redgrave, se fosse necessário. Então, por quê? Por que você? Sua voz tremeu com o que Lívia tinha certeza que era um soluço. Ela não conseguia ver o rosto de Angie de onde estava, mas tinha certeza de que a garota estava chorando. Noelle olhou de soslaio para Leon. Você está falando sério agora? Como se tivesse perdido todo o interesse nelas, Leon se virou e caminhou em direção à porta. Ele nem se deu ao trabalho de olhar por cima do ombro quando disse: é claro que estou. Já que você sabe em que pé estamos agora, saiam da minha nave. Duvido que nos vejamos novamente. A porta se fechou silenciosamente atrás dele, e ele se foi. Angie caiu de joelhos, com os braços em volta de si mesma. Lívia correu para o seu lado e a abraçou com força. Angie. Eu fui abandonada novamente. E depois, eu fiz tudo isso pelo Leon. Angie sempre se comportou com dignidade e graça. Foi esmagador vê-la reduzida às lágrimas, tremendo como uma criança. Foi só quando Lívia sentiu algo quente rolar por suas bochechas que ela percebeu que também estava chorando. Por quê, Sr. Leon? Murmurou ela, com a voz embargada pela dor. Isso é muito cruel. Ele nem sequer lhes deu uma explicação antes de romper o noivado. As moças choraram enquanto permaneciam congeladas na sala de estar, ainda tentando digerir o que acabara de acontecer. Depois de falar com as meninas, fui até o laboratório de pesquisa de Clary. Os espólios que eu havia caçado nos últimos dias estavam dispostos em uma mesa grande. Havia uma grande variedade de objetos. Alguns eram dispositivos antigos, outros eram armas de fabricação mais moderna. Todos eram itens que eu havia encontrado ao mergulhar em masmorras, recompensas preciosas que estavam disponíveis no próprio jogo. No primeiro jogo, pelo menos. Clary examinou meus prêmios. Luxo mencionou que você se concentrou na parte leste do reino. Estou surpresa que tenha encontrado tanto. Isso não é nem tudo, respondi. Não consigo me lembrar de tudo. Infelizmente, não inclui todos os detalhes menores nas informações que anotei quando reencarnei. Na verdade, agora me arrependo de não ter escrito um relato mais abrangente enquanto as lembranças estavam frescas. O jogo incluía muitos itens triviais e de baixa qualidade, e eu não me preocupei em registrar todos os seus locais ocultos, achando que nunca seriam úteis. Infelizmente, o item que eu mais queria agora estava entre eles. Fiquei irritado por não ter levado isso mais a sério antes. Clary olhou para um bastão de metal com grande interesse. Era o tipo de bastão que se espera que um mago use, várias joias grandes estavam incrustadas nele. Essas joias absorveram a essência demoníaca, disse ela. Elas permitem que o portador aumente o fluxo de mana em sua magia. Podemos usá-las. Precisarei desmontar o cajado para otimizar seus efeitos. O restante do material é desnecessário. Na verdade, não há razão para que as joias sejam usadas em um cajado. Mas você realmente não usa magia, não é mesmo, mestre? É verdade que eu não era especialmente habilidoso nisso. Ainda assim, se a situação exigisse, eu poderia usar magia. Quanto mais opções tivermos, melhor. Desmonte-o e faça o que for necessário para torná-lo utilizável, eu disse. Ele perderá todo o valor cultural, advertiu. O cajado, assim como os outros itens, havia repousado em uma antiga ruína subterrânea, portanto, era um artefato histórico. Mas, dadas as circunstâncias, eu não tinha condições de dar a mínima para o valor histórico. Não me importo, eu disse. Faça isso. Entendi. Clary convocou robôs da equipe para recolher os itens que eu havia trazido para que ela pudesse começar seu trabalho. Ela virou suas lentes azuis para mim. A propósito, mestre, notei que você ganhou muito músculo no curto período de tempo desde a última vez que eu vi.
Eu recomendaria não exagerar com as drogas. Quem se importa com isso, se isso ajuda nossas chances de vencer? Dei de ombros. Meu rosto não demonstrou nenhuma emoção. Claire hesitou. Talvez ela não esperasse que eu descartasse suas preocupações tão prontamente. Luxon, não é seu trabalho cuidar da saúde física do mestre, disse ela acusadoramente. Não sou capaz de desobedecer a uma ordem direta, respondeu Luxon. Esse foi o fim imediato da conversa deles. Amanhã, depois de terminarmos a manutenção e o reabastecimento, vamos para o sul, anunciei. Ainda havia itens que não havíamos coletado, portanto, o tempo era essencial. Eu não podia me dar ao luxo de ficar aqui. Se você não fizer uma pausa, vai entrar em colapso, alertou Claire. Não teríamos muito tempo até que o Império declarasse guerra oficialmente. Pessoalmente, eu queria encerrar esse assunto o mais rápido possível, mas, do jeito que as coisas estavam, as chances estavam contra nós. Coletar esses itens e aperfeiçoar meu corpo foram pequenos passos em direção ao nosso objetivo final de derrotar a Arcadia. Para ter alguma esperança de vencer, precisávamos de mais uma coisa. Vocês conseguiram entrar em contato com seus antigos companheiros? Perguntei. Claire moveu suas lentes azuis de um lado para o outro. Sem sorte. Todos eles estão indo direto para a Arcadia. Quando chegam muito perto dele, a comunicação é impossível. Talvez consigamos alcançá-lo se nós mesmos nos aproximarmos. Claire não disse nada, mas eu sabia que, se nos aproximássemos, Arcadia poderia perceber e nos atacar. Continue tentando entrar em contato com eles, eu disse. Se lhes dissermos que os descendentes da antiga humanidade ainda estão vivos e bem, eles devem estar dispostos a se reunir no reino e se juntar a nós. Se acreditássemos em breve, outros remanescentes da antiga humanidade, como Claire e Luxon, haviam despertado. Nossas chances seriam melhores com eles do nosso lado. Eu queria nos preparar o máximo possível antes de entrar em guerra e estava disposto a fazer o que fosse preciso para conseguir isso. Mestre, disse Luxon, quebrando o longo silêncio, por que razão o senhor terminou o noivado com suas noivas? Isso foi desnecessário. Aparentemente, ele estava segurando a língua, metafórica, o tempo todo, apenas esperando para falar sobre isso. Cruzei os braços e evitei seu olhar, concentrando-me na mesa agora vazia. Porque elas eram um incômodo. Normalmente, você as ignora com algum tipo de desculpa. Você poderia ter feito isso dessa vez também. Em vez disso, você se esforçou para machucá-las. Luxon observou. Minhas sobrancelhas se franzirão. Mestre, interrompeu Claire, você realmente acha que ser um completo idiota vai convencer aquelas garotas a deixá-lo? Urgue. Você é tão exagerado. Enquanto ela estava com nojo de mim, Luxon estava com raiva. Não foi um rompimento comum, disse ele a Claire. O problema é mais profundo. Luxon se voltou para mim. Mestre, pretende sobreviver à sua luta com Arcadia? Eu não respondi. Já estava farto de ser questionado por eles. Por fim, eu disse, a Maria está aqui, certo? Aposto que ela está com a Erika. Vou falar com ela. Saí rapidamente do laboratório. Atrás de mim, Claire murmurou, ele literalmente fugiu da pergunta.